pessoal, meu nome é Giovana, sou bolsista do PET. Bem-vindos a mais uma aula do minicurso de Cálculo 2, cujo assunto de hoje será uma continuidade de funções exponenciais e logarítmicas. Então, uma função exponencial de base A, ela é definida como f de x igual a elevado a x, no qual esse A ele tem que ser necessariamente positivo. Para que ele seja positivo, ele terá que ser maior que zero. E o meu x, ele vai ter que ser qualquer número que esteja entre os reais, então ele vai ter que pertencer aos reais. E o nosso x, ele pode ser, inclusive, até mesmo uma função. Então, diante disso, a gente tem que a nossa derivada da nossa função exponencial de base A, ela é dada por a elevado a x vezes ln de A. Então, agora a gente vai estar resolvendo uma questão para calcular a derivada de uma função exponencial de base A. A gente vai estar utilizando o que a gente acabou de aprender. Nesse caso, a nossa função será y igual a 3 elevado a x ao quadrado. Então, a gente tem que calcular a derivada dessa função. Vamos considerar o nosso a como 3. O 3 ele é positivo e ele é maior que zero. E o nosso x será x ao quadrado. Como eu já havia comentado, o x ele pode ser inclusive uma função, e é o que ocorre nesse caso. Então, utilizando a fórmula que a gente acabou de ver, a gente tem que a derivada de y, que é a nossa função, será a nossa própria função, que no caso é 3 elevado a x ao quadrado, vezes o nosso ln de a, nosso a é 3, então será ln de 3. E aplicando a regra da cadeia, a gente vai ter que a derivada de x é 2x, então a gente vai multiplicar esse valor por 2x. Então, com isso, a gente conclui que a derivada da função 3 elevado a x ao quadrado é 3 elevado a x ao quadrado vezes o ln de 3 vezes 2x. Agora, o nosso próximo tópico será a integral da nossa função exponencial de base A. A integral de uma função exponencial de base A, ela é dada pela própria função, dividido por ln de A, mais uma constante. Agora, a gente vai mexer primeiro na função para deixar ela mais simples de integrar. Então, 10 elevado a 3x na raiz. A gente sabe que quando o número está na raiz, significa dizer que ele está sendo elevado a 1 meio. Então, o 10 vai ser igual... Então, essa função é igual a essa. Ele está sendo elevado a 1 meio, que representa a raiz. Então, a gente tem 10 elevado a 3x sobre 2. Então, a gente vai estar utilizando isso para aplicar na integral. Então, como a gente já simplificou a função, agora a gente vai integrar. Só que antes, a gente vai utilizar uma técnica da integração, que é a substituição. Esse 3x sobre 2, eu vou estar chamando ele de u. Então, eu chamo 3x sobre 2 de u. E a derivada de u vai ser a derivada dessa função. Então, du será 3 sobre 2 dx. Nesse caso, eu tenho que isolar dx para aplicar a substituição na integral. Então, o meu dx isolado vai ser igual a quê? Eu tenho dx, o 3 sobre 2 ele vai passar multiplicando o du. Então, vai ser 2/3 de du. Esse resultado, tanto de u quanto de du, eu vou estar substituindo na minha integral. Então, eu tenho integral de 10. O meu 3x sobre 2 eu tenho que é du. E o meu dx eu tenho que é 2/3 de du. 2/3 é constante, eu vou tirar ele para fora da integral. E agora, nesse caso, eu consigo estar aplicando a fórmula da integral de uma exponencial de base A. Então, eu vou aplicar, eu vou ter 2/3. A fórmula da integral é a própria função dividido pelo ln de A mais uma constante. Então, vai ser a própria função, 10 elevado a u, dividido por ln de A, ln de 10, mais uma constante. Agora, a gente vai substituir de novo. O que era u, a gente vai estar utilizando a substituição para ficar em função de x. Então, eu vou ter igual a 2/3 vezes 10 elevado a u, que é 3x sobre 2, sobre o ln de 10, a gente só repete, mais uma constante. Agora, como a gente já tinha visto anteriormente, quando o número está elevado a 1 meio, significa dizer que ele está dentro de uma raiz quadrática. Então, o 10 elevado a 3x sobre 2 é a mesma coisa que a raiz de 10 elevado a 3x. Então, substituindo, a gente tem 2/3
de 10 elevado a 3x, tudo isso na raiz, dividido por ln de 10, mais c, que é uma constante. Então, esse resultado é o resultado dessa integral. Com isso, a gente tem que a função exponencial de base A, ela vai ser o inverso da função logarítmica de base A. E para que isso aconteça, o nosso A ele vai ter que ser necessariamente positivo e vai ter que ser diferente de 1. Então, se a gente tiver uma função y igual a log de x na base A, isso só vai ser possível se a elevado a y seja igual a x, porque a função exponencial de base A ela é o inverso da função logarítmica de base A. E a derivada da função logarítmica de base A é 1 dividido por ln de A vezes x. Então, agora a gente vai fazer um exercício que vai envolver integral de log de x na base A. Então, essa é a nossa função. A gente vai estar utilizando essa fórmula. Então, eu tenho que a derivada de uma função logarítmica de base A é 1 sobre o ln de A vezes x. Aqui, a gente tem que o nosso A vai ser 10 e o nosso x vai ser x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Então, a nossa derivada será 1 dividido por log de A. O nosso A é 10, então é log de 10. ln de 10, na verdade. Vezes o nosso x. O nosso x é x mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. E a gente também tem que derivar o nosso x, que é toda essa função. Então, agora a gente vai calcular a derivada de x aplicando a regra da derivada do quociente. Para isso, eu tenho que a derivada do primeiro membro, x mais 1 é apenas 1, vai ser multiplicado pelo segundo membro, que é x ao quadrado mais 1. Vai restar em x ao quadrado mais 1. E agora eu vou ter menos o primeiro membro multiplicado pela derivada do segundo membro. Então, é x mais 1 vezes 2x. Tudo isso eu vou dividir pelo quadrado do segundo membro. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado e menos 2x, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui vai resultar, eu tenho menos 2x mais x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado, então eu vou ter mais 1, menos x ao quadrado, menos 2x, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, eu aplico aqui, multiplicando. Então, eu vou ter 1 menos x ao quadrado, menos 2x, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse elemento aqui vai cancelar com esse. Então, eu vou ter apenas 1 menos x ao quadrado menos 2x dividido por ln de 10 vezes x mais 1. Quando eu cancelo esse elemento com esse, ainda resta 1, porque aqui está o quadrado. Então, eu vou multiplicar por x ao quadrado mais 1. Então, esse é o resultado da derivada dessa função. Então, agora a gente vai estar resolvendo mais exercício de derivada de função logarítmica de base A. Nesse caso, a gente vai ter essa função y igual a x elevado a x e a gente tem que calcular a sua derivada. Como eu sei que a minha função y é igual a x elevado a x, eu posso substituir isso pelo número de Euler elevado a ln de x elevado a x, porque são inversas, o Euler e o ln são inversos. Com isso, eu posso estar utilizando a propriedade de ln, que eu vou descer o x, para passar multiplicando. Então, eu vou ter o número de Euler elevado a x vezes o ln de x. Isso daqui eu vou estar derivando para ficar mais fácil. Então, dy dx vai ser igual. Primeiro, eu vou estar derivando... A gente sabe que a derivada do número de Euler é ele próprio. Então, vai ser... Vou repetir. Vezes a derivada disso. Então, eu vou ter... Aqui eu vou aplicar a propriedade da derivada do produto. Então, eu tenho que a derivada de x é 1. Então, eu vou ter apenas ln de x. Mais o primeiro membro vezes a derivada do segundo membro. A derivada de ln de x é 1 sobre x dx. Como o x, a derivada dele é 1, vai ficar somente 1 sobre x. Então, eu vou ter x
vezes 1 sobre x igual... Como o número de Euler e L são inversos, eu vou ter apenas x vezes x, que vai ser x ao quadrado, vezes o Ln de x, e x vezes 1 sobre x vai resultar em 1, então é mais 1. Esse é o resultado. Então é isso, essa foi a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar enviando no e-mail da descrição do vídeo. Muito obrigada por assistirem e até a próxima aula.